nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, a ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão, Senhor, e proclamarão. Só tu és Deus, só tu és Deus, Senhor, e não há outro. Não há outro além de ti, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Adore, igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Só tu és Deus, Jesus, Jesus. Só tu és Deus, Jesus, Jesus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Chegamos ao final deste grande propósito em orações falando sobre fé. Sim, 25º dia. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo. E nesta noite, o projeto A Marca da Promessa traz para o último dia, sim, 25º dia deste grande impacto espiritual, a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 3, versículo 36. E a palavra diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus que permanece sobre ele. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações nesta noite. Aquele que crê no Filho, que é o objetivo próprio da fé e confiança, que, se ele não fosse verdadeira e apropriadamente Deus, ele não seria. E isso não deve ser entendido de qualquer sorte de fé.
temporária ou histórica, mas da fé do eleito de Deus, a dádiva de Deus e a operação do seu Espírito, pela qual um homem vê o Filho, vai a Ele, se confia nele e se entrega a Ele, e espera a vida e salvação por meio dele, e do qual ele se envergonhará, porque tal pessoa terá a vida eterna. Ele a tem em Cristo, a sua cabeça, em que ele acredita. Ele tem um direito a ela através da justiça justificadora de Cristo e uma aproximação por sua graça. Ele tem isso em fé e esperança. Ele tem o início disso no conhecimento de Cristo e a comunhão com Ele. Ele tem alguns vislumbres da vida em sua experiência presente. E ele tem uma certeza em seu coração, até mesmo o abençoado Espírito, que opera nele desse jeito. E aquele que não crê no Filho, que não acredita que Cristo é o Filho de Deus ou Jesus como sendo o Messias, ou o rejeita como o Salvador, que vive e morre no estado de impenitência e descrença, não verá a vida eterna. Ele não entrará nela e desfrutará-la, mas terá a segunda morte. Muito marcantes são as seguintes palavras dos judeus, concernentes o Messias, a quem eles chamam de o último Redentor. Quem quer que acredite nele viverá, mas aquele que não acredite nele irá às nações do mundo, e eles o matarão. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como a sentença de ira de condenação e morte e maldição da lei foram pronunciadas em Adão, como sobre toda a humanidade, e continua e continuará, e nunca será eliminada, mas será executada sobre ele, não sendo ele redimido dela, como a descrença final mostra. E com ele era por natureza filho do furor, como os outros. Ele permanece como tal. E como a ira de Deus é revelada desde os céus contra toda a impiedade e os homens ímpios, assim vem sobre os filhos da desobediência. Está sobre suas cabeças, e eles serão enchidos com terror por toda a eternidade. As versões siríaca e árabe vertem assim: permanecerá sobre ele, assim algumas cópias. Pois bem, trouxe aqui um entendimento para que você compreenda o sentido da mensagem. Agora, meu irmão, minha irmã, uma das grandes realidades no Novo Testamento é a obra do Senhor Jesus por nós. E isso todo mundo sabe. O que nós esquecemos ou simplesmente não sabemos é que cada um de nós deve crer no Senhor Jesus. Crer em Jesus não é um ato único do passado que se torna apenas uma data na memória. Crer em Jesus é um viver diário, uma escolha cotidiana de caminhar e continuar crendo no Deus que morreu por mim. Esse texto de João expande muito o significado comum do crer. No versículo anterior, Jesus diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. João capítulo 3, versículo 35. Temos que entender de uma vez por todas que tudo está debaixo do poder do nosso Senhor Jesus. Não existe nada, nem na terra, nem debaixo da terra, nem mesmo nos céus dos céus, que não esteja sob sua autoridade. E isso muda muito a forma como cremos nele. Se entendemos que em Cristo tudo subsiste do que mais necessitamos. Devemos crer em Jesus sabendo que nele tudo subsiste. Infelizmente, nos esquecemos que Jesus retém todas as coisas em suas mãos. Esse pode não ser um meditar muito profundo, mas uma vez que entendemos a realidade da plenitude de Cristo, a nossa vida muda completamente. As respostas que buscávamos em muitos lugares passam a ser buscadas em Jesus através da oração.
As direções que tomávamos por conta própria passam a ser questionadas em oração. E mesmo as dificuldades da nossa vida que nos fadigavam com preocupações passam a ser apresentadas ao Cristo que retém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, a plenitude de Deus, aquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o Deus que servimos e o Jesus em quem devemos crer. O Senhor poderoso nas batalhas, que pode e irá responder a todos quanto o buscarem com um coração reto e verdadeiro. Olha só, meu irmão, minha irmã, também é importante falar sobre a ira de Deus. Ela permanece. A raiva humana normalmente é passageira, provocada pelas circunstâncias. A raiva ferve e até explode, mas logo se dissipa e some. A ira de Deus, porém, é permanente. Ela vem da justiça e da santidade de um Deus perfeito. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. Salmos 99, versículo 4 e capítulo 5, versículos 4 e 6. Assim como a santidade é parte integral do caráter do Senhor, a ira contra o pecado é uma característica constante dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, versículo 36, em uma outra versão do contexto e estudo desta noite. Considere algumas implicações deste fato. O tempo não resolve tudo. Com a passagem do tempo, algumas ofensas podem ser esquecidas entre homens e relacionamentos podem ser restaurados. O homem esquece dos erros dos outros, mas a passagem do tempo não resolve o problema com Deus. A ira divina permanece sobre o transgressor até resolver o problema por meio do perdão que Jesus oferece. Jesus ensinou sobre a vida eterna e a ira permanente. Da mesma maneira que a bondade de Deus permanece na vida eterna dos fiéis, a ira de Deus permanece no castigo eterno dos rebeldes. Em outro texto, Jesus disse dos ímpios: "E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Mateus 25, versículo 46. Se cremos na vida eterna, precisamos acreditar no castigo eterno. Muitas pessoas hoje acreditam no céu, mas negam a existência do inferno. Jesus ensinou sobre dois destinos distintos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, versículos 13 e 14. Paulo falou do galardão dos fiéis. Estaremos para sempre com o Senhor. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ele falou também do castigo dos rebeldes. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 31. E eu encerro este último dia deste grande propósito em orações com o seguinte pensamento. Muitas pessoas acreditam na bondade de Deus, mas não na severidade. Acreditam na vida eterna, mas não no castigo eterno. Deus sempre odeia o pecado, sempre detesta a iniquidade, e a ira dele sempre permanece sobre os rebeldes. A ira de Deus não vai e vem por capricho divino, mas é a consequência da nossa desobediência. Qualquer conceito do amor que exclui o castigo e a justiça apresenta uma doutrina pervertida sobre Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oremos. Amado Pai, obrigado pela sua justiça
E obrigado, pois o Senhor tem o melhor reservado para aqueles que lhe oferecem e o amam. Não permita nunca que eu venha ser rebelde a Jesus. Não quero jamais provar da sua ira, e muito menos provar o castigo eterno. Quero ter a vida eterna no céu juntamente com o Senhor, com Jesus e com meus irmãos. Em nome de Jesus eu agradeço e muito obrigado por este grande desafio, Senhor, que foi este propósito falando sobre fé. Louvado seja o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus enalteço o seu nome, Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus.